Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar do recurso especial e do recurso extraordinário. E por que nós vamos falar desses dois recursos? Porque num dos próximos vídeos, nós vamos falar sobre a impossibilidade de se voltar com a prisão após o julgamento de segunda instância, como alguns parlamentares estão pretendendo através de projeto de emenda constitucional. Para que nós demonstremos o porquê que o Congresso tem insistido tanto nesse ponto, nós precisamos, antes de demonstrar para todos, numa linguagem mais simples possível, do porquê que se tenta restituir a prisão após o julgamento em segunda instância, né? Para todo mundo poder entender o porquê dessa insistência de alguns parlamentares, de alguns juristas nesse sentido, nós temos que falar de alguns assuntos antes disso. E um desses assuntos é justamente o recurso especial e o recurso extraordinário, que na visão de algumas pessoas, inclusive de alguns parlamentares, esses recursos estariam retardando ou atrasando o cumprimento de decisão, principalmente na esfera criminal, de decisões após o julgamento em segunda instância, através da interposição do recurso especial para o STJ e do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos falar um pouco desses dois recursos para depois nós podermos nos aprofundar no julgamento após decisão em segunda instância. Bom, o recurso especial, todos nós sabemos, é interposto perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília. E o recurso extraordinário é interposto perante o Supremo Tribunal Federal, também em Brasília. Lembrando que no STJ nós temos 33 ministros e no STF nós temos 11 ministros. O número é sempre ímpar para que não haja possibilidade de empate. O recurso especial, ele cabe contra decisão de tribunais de justiça, que são aqueles tribunais estaduais da justiça comum, e perante também acórdãos dos tribunais regionais federais. Atualmente são 5 tribunais regionais federais, foi criado já o 6º Tribunal Regional Federal. Aqui no caso do Estado de São Paulo, o tribunal competente no âmbito federal seria a segunda instância da Justiça Federal, é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, contra decisões dos tribunais de justiça estaduais e dos tribunais regionais federais, cabe sempre o recurso especial ao STJ. Vejam, o STJ não é propriamente uma terceira instância, porque não é todo recurso especial que vai para o STJ. Aliás, é importante que todo mundo saiba que tanto na esfera civil como na esfera criminal é muito difícil você manejar um recurso especial, porque há diversos obstáculos de ordem legal e principalmente de ordem sumular. Existem algumas súmulas que já impedem que o recurso especial seja conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. E a súmula mais conhecida seria a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que não se pode interpor na esfera criminal e mesmo na esfera civil recurso especial tentando remexer em matéria de fato. Só matéria de direito é que pode ser conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. E o recurso especial, ele só pode versar primeiro sobre matéria de direito, mas você só pode alegar contrariedade a uma lei federal ou a um tratado federal que negue vigência a algum acórdão que negue vigência a tratado ou lei federal. Então você tem que atacar um acórdão de Tribunal de Justiça estadual ou de Tribunal Regional Federal que negue vigência a alguma lei federal ou algum tratado federal. O recurso extraordinário cabe ao Supremo Tribunal Federal. Ele pode ser interposto contra a decisão de qualquer tribunal
de qualquer tribunal, então qualquer Tribunal de Justiça Estadual ou Tribunal Regional Federal. Só que daí o outro requisito é que esse acórdão ele contrarie direta ou indiretamente a Constituição Federal, direta e frontalmente a Constituição Federal. E não é só decisão de Tribunal de Justiça, nem só decisão de Tribunal Regional Federal. Existe no caso do recurso extraordinário um outro aspecto que pouca gente conhece: decisão de turma recursal, Então, enquanto o recurso especial cabe contra qualquer decisão de tribunal estadual, Tribunal de Justiça Estadual ou de Tribunal Regional Federal, o recurso extraordinário ele tem uma amplitude maior. Por quê? Porque você pode atacar através do recurso extraordinário decisão de qualquer tribunal, Justiça Estadual ou Tribunal Regional Federal, mas também de turma recursal. Olha que interessante. Então você teve uma sentença desfavorável no juizado especial civil ou no juizado especial criminal da sua comarca, e a segunda instância não é o Tribunal de Justiça daquele estado, é o colégio recursal daquela circunscrição. Então veja que interessante, você teve uma sentença desfavorável na sua comarca, vamos supor que sua comarca seja, apenas a título de exemplo, tá? A sua comarca seja Valinhos, ou Vinhedo, ou Paulínia, ou Indaiatuba. Então, essa sentença que foi dada na comarca, a segunda instância para a qual você vai poder recorrer, sempre tem que ter uma segunda instância para você poder recorrer, é o colégio recursal da circunscrição. O que é circunscrição? Todas as comarcas, elas pertencem a uma circunscrição. Então, no caso, no exemplo que eu dei, Paulínia, Indaiatuba, Campinas, Valinhos, eles pertencem à circunscrição de Campinas. Então, Campinas possui um colégio recursal, que seria a reunião dos demais juízes cíveis e criminais e de família da comarca de Campinas. Eles se reúnem e são a segunda instância do juizado especial civil ou criminal. Você não pode recorrer para o tribunal em São Paulo. Se você interpuser o recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o que vai acontecer é que o tribunal não vai conhecer desse recurso. Por quê? Porque ele não é competente. A competência é do colégio recursal. Circunscrição de Jundiaí abrange a comarca de Jundiaí, Itatiba, Caieiras. Então, o colégio recursal seria a segunda instância para conhecer dos recursos interpostos contra decisões de primeira instância dos juizados especiais cíveis e criminais. E quando você perdeu no colégio recursal, mesmo que você já tenha vencido a causa em primeira instância perante o juizado especial, se você perdeu em segunda instância no colégio recursal, você pode ainda manejar um recurso. Você pode manejar recurso para o Tribunal de Justiça? Não. Você pode manejar um recurso especial para o STJ? Também não. Você só pode manejar um recurso, olha que interessante, um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, enfim, ele conhece recursos extraordinários de decisões tomadas pelos colégios recursais das circunscrições de todo o Brasil. Ele funcionaria como uma espécie de terceira instância dos juizados especiais cíveis e criminais. Então, retomando, você perdeu no primeiro grau perante um juiz do juizado especial cível criminal. Aí você recorre para o colégio recursal daquela circunscrição. Então você tem a circunscrição de Jundiaí, de Campinas, de Santos, de Ribeirão Preto, de Sorocaba. Cada circunscrição abrange essas cidades menores, que ficam no entorno da sede da circunscrição. Você perdeu também lá, mesmo que já tenha vencido em primeiro grau.
Aí você recorre para quem? Ao Superior Tribunal de Justiça não pode. Ao Tribunal de Justiça do seu estado também não pode. Então você só pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal através de recurso extraordinário, ok? Vejam, aí você recorre para o... Agora retomando, né? Esquecendo as turmas recursais. Retomar lá o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Vejam, tanto os recursos especiais para o Superior Tribunal de Justiça, como os recursos extraordinários para o Supremo Tribunal Federal, existe uma coisa chamada juízo de admissibilidade. Isso é fundamental entender. Juízo de admissibilidade também é chamado de juízo de prelibação. No Código de Processo Civil antigo, havia 2 juízos de admissibilidade. O juízo de admissibilidade na origem, que seria aquele tribunal de cuja decisão você está recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, e existia nesses tribunais destinatários, STJ ou STF, existia um segundo juízo de admissibilidade. Agora, no novo Código de Processo Civil, nós só temos um juízo de admissibilidade dos recursos especiais e dos recursos extraordinários, que são no tribunal de origem. Então, você vai recorrer ao STJ, você dirige o seu recurso para o tribunal de origem. Então, vamos supor, você vai recorrer de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou você vai recorrer de uma decisão do Tribunal Regional Federal, no caso do recurso especial para o STJ. Se você está recorrendo de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, é nesse tribunal que vai ser exercido o juízo de admissibilidade. E aí depende do regimento interno de cada tribunal. Por quê? Porque há tribunais que a competência para o juízo de admissibilidade é do presidente da corte, do presidente do tribunal. E existem tribunais cujos regimentos internos prevêem que o juízo de admissibilidade ou juízo de prelibação é exercido pelo vice-presidente do tribunal. Mas, enfim, é sempre do presidente do tribunal ou, em algumas hipóteses, do vice-presidente do tribunal. Ele que vai exercer o juízo de admissibilidade. No caso de recurso especial para STJ, recursos contra decisões de tribunais de justiça estaduais ou de tribunais regionais federais. No caso de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a mesma coisa. Recursos contra decisões de tribunais de justiça estaduais ou de tribunais regionais federais, ou também, aí a terceira hipótese que não é abrangida pelo recurso especial ao STJ. Recursos contra decisões de colégios recursais ou turmas recursais, é a mesma coisa, tá ok? Pois bem, esse juízo de admissibilidade, para que serve? Ele serve justamente para filtrar os recursos especiais ao STJ e extraordinários para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque se não houvesse esse filtro, o número de recursos ao STJ, recursos especiais, ou o número de recursos extraordinários ao Supremo Tribunal Federal seria um número muito maior do que já é hoje. E vejam, mesmo com esse filtro do juízo de admissibilidade, o número de recursos especiais hoje em tramitação no STJ e o número de recursos extraordinários hoje no Supremo Tribunal Federal é um número muito grande, muito expressivo. Daí porque existe uma natural demora nesses tribunais, porque o número de recursos realmente é extraordinário. Então, o juízo de admissibilidade serve para que o tribunal de origem analise se estão presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos especiais ou dos recursos extraordinários. E esses requisitos ou pressupostos são vários, que são comuns aos recursos especiais e são comuns aos recursos extraordinários.
Existem duas categorias de requisitos: os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Os requisitos intrínsecos são os seguintes: legitimidade. Você tem que ter legitimidade para recorrer. Vamos supor que você não seja parte no processo. Você não é nenhum terceiro interessado, você simplesmente não participou da relação jurídico-processual. Você não tem legitimidade para recorrer. Só tem legitimidade para recorrer quem foi parte no processo. Então, o primeiro requisito intrínseco é a legitimidade. O segundo requisito intrínseco é o interesse em recorrer. Por quê? Vamos supor que você saiu vencedor, integralmente vencedor, em segundo grau, ou no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal. Você saiu vencedor. Você não sucumbiu nem em parte mínima do pedido. Vejam, às vezes você pode, no mérito, ganhar o recurso, ganhar em sede recursal, mas nem tudo que você pediu você ganhou. Então, um exemplo clássico é que no mérito você ganhou, mas você pediu a condenação da parte contrária em 20%, que é o máximo, né? Em 20% de honorários advocatícios. 20% sobre o valor da condenação. Mas o tribunal concedeu apenas 10% ou 15%. Você tem interesse em recorrer? Sem dúvida alguma. Mesmo tendo ganhado no mérito, você, na verba honorária, você pediu a condenação da parte contrária em 20% e o juiz deu 10% ou 15%. Você tem interesse em recorrer? Tem. É um interesse mínimo, mas tem interesse em recorrer. Então, você precisa de ter interesse em recorrer para preencher o segundo requisito intrínseco do recurso, seja ele especial para STJ, seja extraordinário para o Supremo. E o terceiro requisito intrínseco é a inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer. Inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer. Esse é o terceiro requisito intrínseco, ok? Nesse requisito, gente, vai haver um pressuposto que é exigido tanto no recurso especial para o STJ como no recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que se chama pré-questionamento. Sem que haja o pré-questionamento, o seu recurso especial para a STJ, o seu recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, simplesmente não vai seguir, ele vai ser negado seguimento a ele. E vai ser negado seguimento a ele em que momento? Nesse momento do juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade serve exatamente para isso, para saber se os requisitos intrínsecos e extrínsecos estão presentes ou não. Se o Tribunal de Origem, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunais de Justiça dos Estados ou os Tribunais Regionais Federais, na pessoa do seu presidente ou do seu vice-presidente, entender que está ausente um dos requisitos intrínsecos ou um dos requisitos extrínsecos, sobre os quais nós vamos falar daqui a pouco, ele simplesmente nega seguimento ao recurso. O recurso não tem seguimento ou prosseguimento, é a mesma coisa, ok? Bom, o pré-questionamento, o que é o pré-questionamento? Você tem que demonstrar, ao interpor o recurso, se o recurso for especial ao STJ, você tem que demonstrar que aquela questão federal ou aquela questão constitucional, no caso do recurso extraordinário para o STF, que essa questão federal ou essa questão constitucional, ela foi ventilada por você, recorrente, desde o começo do processo, desde o início do processo, ou seja, que essa questão federal ou essa questão constitucional, ela foi arguida ou suscitada, que é a mesma coisa, nas esferas inferiores. Quais são as esferas inferiores?
juízo de primeiro grau, juiz de direito, e perante o segundo grau, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Você tem que demonstrar para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal que aquela questão federal, no caso do recurso especial ao STJ, ou que aquela questão constitucional, no caso de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que essa questão ela tem sido ventilada por você desde o início do processo. Perante o juiz de direito em primeiro grau, você já suscitou aquela questão. Perante o segundo grau, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, você também suscitou essa questão. Porque se não houvesse pré-questionamento, o seu recurso não vai ter prosseguimento. Ele vai ter o seu segmento negado em sede de juízo de admissibilidade. Por quê? Porque o tribunal vai entender que sem o pré-questionamento você não está cumprindo o requisito da inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer, que é um requisito intrínseco. Agora nós vamos falar sobre 3 requisitos extrínsecos, ok? Que são a regularidade formal, a tempestividade e o preparo, ok? Regularidade formal. O que é regularidade formal? Você está recorrendo e o seu advogado não juntou a procuração, ou a procuração ela deu poderes limitados ao seu advogado e dentre esses poderes não figura o direito de formular o recurso. Então, eles vão perceber que nessa procuração não tem o direito, o poder de recorrer. O seu advogado não tem esse poder de recorrer. Então, falta um requisito que diz respeito à regularidade formal. Ou ele nem juntou a procuração. A procuração que você outorgou foi para o advogado fulano de tal. Ele te defendeu em primeiro grau e te defendeu em segundo grau. Agora você contratou um novo advogado. E esse novo advogado não juntou a procuração. E esse novo advogado é que subscreveu o seu recurso especial ao STJ ou o seu recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. O que acontece? No juízo de admissibilidade, o presidente da corte de origem ou o vice-presidente da corte de origem, ele notou que aquele advogado não tem procuração nos autos, então ele não poderia ter formulado o recurso em seu nome recorrente. Então falta um requisito da regularidade formal. Tempestividade, o próprio nome já sugere, né? O recurso ele tem que ser tempestivo, existem prazos para você recorrer. Então você formulou um recurso especial ao STJ fora do prazo, ou formulou um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal fora do prazo. Quem vai analisar se o recurso está dentro do prazo ou fora do prazo é em sede de juízo de admissibilidade. Aquele presidente da corte ou aquele vice-presidente, dependendo do regimento interno do tribunal, ele vai analisar se o seu recurso é tempestivo ou intempestivo, ok? Então, recurso da tempestividade, que é um requisito, na verdade, inerente a todo e qualquer recurso, tá? Todos esses requisitos intrínsecos e extrínsecos que eu estou enumerando, é importante que todos saibam que eles não dizem respeito só ao recurso especial ao STJ, nem somente diz respeito ao recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Ele diz respeito ao agravo, ele diz respeito à apelação, lá no crime ao recurso de distrito, né? Então, na verdade, são requisitos que dizem respeito a quase todos os recursos, inclusive aqueles recursos lá da Justiça do Trabalho, né? Que nós não vamos tratar aqui, mas dizem respeito basicamente a todo e qualquer recurso. Mas nós estamos falando do recurso especial e do recurso extraordinário. Terceiro requisito extrínseco, que lá no juízo de admissibilidade vai se examinar se ele está presente ou não, é o preparo. O que é o preparo? O preparo, gente, é o seguinte: quando você formula qualquer recurso, e aqui nós estamos tratando do especial e do extraordinário, você tem que recolher as
custas do preparo. E no caso do recurso especial extraordinário, tem ainda o curso de porte e remessa do recurso, a não ser que o recurso seja eletrônico, né? Ele não tem porte e remessa, mas supondo que o processo seja físico, e ainda há um número muito grande de processos físicos em tramitação por todo o Brasil, não é toda a Corte de Justiça que informatizou os recursos, digitalizou os processos. Então, o que acaba acontecendo? Se o processo for físico, ele tem que ir para Brasília. Então, você, além das custas do preparo, você tem que recolher essas despesas de porte e retorno. Se você não recolher, o tribunal vai te dar um prazo. Se você não recolher dentro desse prazo, o seu recurso não vai seguir para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, porque faltou o requisito do preparo, requisito extrínseco. Então, recordando, requisitos intrínsecos: legitimidade, interesse em recorrer, inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer e mais um quarto requisito que eu deixei para falar agora propositalmente, que é o cabimento e adequação. Veja, por que cabimento e adequação? Você não pode entrar com recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, porque lá o recurso é o especial. Vejam que não é só uma questão de nomenclatura. Se você se equivocou só na nomenclatura, isso não há grandes consequências. No juízo de admissibilidade vai se examinar o conteúdo do seu recurso, e se lá no conteúdo você estiver invocando, arguindo, suscitando ofensa à Constituição, seja uma ofensa direta ou indireta e frontal à Constituição, você deveria ter manejado então o recurso extraordinário. Mas não, você manejou um recurso, você não só nominou o seu recurso como especial, mas você, no conteúdo, você está tratando de ofensa à Constituição, só que você não ingressou com recurso extraordinário, você entrou com recurso especial. Então ele não vai ser conhecido. Por quê? Porque faltou os requisitos do cabimento e adequação. E o inverso, você entrou com recurso extraordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não é só nomenclatura. No bojo do seu recurso, você está tratando, você nominou como recurso extraordinário, mas você está tratando de uma ofensa a uma questão federal ou a um tratado federal, que caberiam num recurso especial, mas você entrou com recurso extraordinário. Então vejam, também não há o requisito do cabimento e da adequação. Então o recurso ele tem que ser cabível e tem que ser adequado àquela hipótese, ok? Então os requisitos intrínsecos são 4: cabimento e adequação, está dentro da mesma categoria, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer. São os 4 requisitos intrínsecos. E os requisitos extrínsecos são 3: regularidade formal, tempestividade e preparo. Lembrando que aquela questão do pré-questionamento, ele está dentro lá dos requisitos intrínsecos, que eles dizem respeito à inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer. Se você não demonstrar, tanto no recurso especial ao STJ, como no recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, você não demonstrar que você está pré-questionando a matéria, que aquela ofensa à questão federal, no caso do recurso especial, ou ofensa à Constituição, no caso extraordinário, que você tem batido nessa tecla desde o primeiro grau, já perante o juiz de primeiro grau ou perante a segunda instância, Tribunal de Justiça no Estado ou Tribunal Regional Federal, no caso de Justiça Federal, né? Se você não demonstrar que você já está pré-questionando a matéria desde o começo, o seu recurso também não vai ser conhecido, porque vai faltar, vai haver um fato impeditivo ao direito de recorrer, tá ok? Então, esse juízo de admissibilidade ou de prelibação
recordando, é exercido perante o tribunal de origem, né? E dependendo do regimento interno desse tribunal, vai ser o presidente do tribunal, próprio presidente ou o vice-presidente da corte, que vai analisar se esses requisitos estão presentes ou não, requisitos intrínsecos e extrínsecos. Para finalizar essa matéria, queria lembrar uma coisa que é importante falar. O vice-presidente ou presidente, no juízo de admissibilidade ou de prelibação, ele analisa apenas e tão somente se os requisitos recursais estão presentes ou não, para negar seguimento ao recurso especial extraordinário ou para permitir o seguimento. Vejam, ele não analisa o mérito recursal. Isso é importante. O mérito recursal é de competência única e exclusivamente do tribunal destinatário. No caso do recurso especial, Superior Tribunal de Justiça em Brasília. No caso do recurso extraordinário, Supremo Tribunal Federal em Brasília. Não cabe ao tribunal de origem, onde é exercido o juízo de admissibilidade, não cabe a esse tribunal, seja na pessoa do presidente, seja na pessoa do vice-presidente, não cabe a esse tribunal analisar o mérito do recurso. O mérito vai caber, a partir do instante que o recurso é admitido, que ele tem o seu segmento permitido, vai caber ao Superior Tribunal de Justiça, no caso do recurso especial, ou ao Supremo Tribunal Federal, no caso do recurso extraordinário, ok? Ele que vai analisar o mérito do recurso. Se realmente a questão federal, a lei federal está sendo vulnerada, ofendida, ou se o tratado federal está sendo também vulnerado, no caso do recurso especial, no caso do recurso extraordinário, existe ofensa direta e frontal à Constituição Federal? Sim ou não? Vai caber apenas ao Supremo Tribunal Federal esse exame, essa análise, tá ok? Se houver negativa de seguimento ao recurso especial ou negativa de seguimento ao recurso extraordinário, lembrando também que esse recurso especial e esse recurso extraordinário, eles não são dotados de efeito suspensivo. Em regra, não há efeito suspensivo a esses dois recursos. Excepcionalmente, pode ser atribuído o efeito suspensivo. Através do quê? Através de uma medida cautelar. Através dessa medida cautelar, você pode atribuir excepcionalmente o efeito suspensivo ao recurso especial ou ao recurso extraordinário, tá ok? Mas quando é negado o segmento a um desses dois recursos, você pode manejar um outro recurso que é chamado de agravo. Esse agravo, vejam, ele ataca não a matéria meritória do seu recurso, ele ataca aquele despacho denegatório. Esse despacho denegatório é aquele despacho do juízo de admissibilidade. Então, o vice-presidente do tribunal ou o presidente, ele negou seguimento ao seu recurso especial ou ao seu recurso extraordinário. Ele vai dar um despacho. Se ele negou seguimento ao recurso, a gente chama de despacho denegatório. É contra esse despacho denegatório que você interpõe o agravo, tá ok? E aí é que vai surgir aquilo que se chama de procrastinação do trânsito em julgado. A gente está falando disso agora para depois falarmos lá da decisão, do cumprimento da decisão após julgamento em segunda instância. Por quê? Porque já aconteceu em vários casos da pessoa ficar entrando com um agravo, aí você nega provimento ao agravo, ele entra com outro agravo e assim por diante. Então veja, o agravo é para atacar o despacho denegatório. Então, depois nós vamos retomar esse assunto, nada impediria, em princípio, de você certificar o trânsito em julgado da decisão se você já teve o seu recurso especial
o segmento ao seu recurso especial negado, ou o seu recurso extraordinário, você teve o segmento a ele negado, você entrou com agravo, você tem o direito de entrar com agravo. A partir do instante que a esse agravo foi negado provimento, nada impediria de já se certificar o trânsito em julgado. Porque você entrou com recurso especial, tinha o direito de entrar com recurso especial? Tinha. O tribunal de origem negou segmento ao seu recurso especial, você entrou com um agravo. E o agravo foi improvido ou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Já deveria se certificar o trânsito em julgado. Ou você entrou com recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. A Corte de Origem, porque o acordo que você está atacando é do Tribunal de Justiça de São Paulo ou do Tribunal Regional Federal aqui da terceira região, na Avenida Paulista, em São Paulo. Você entrou com recurso extraordinário, invocando evidentemente ofensa à Constituição Federal, negou segmento, você entra com agravo, atacando esse despacho denegatório do seu recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal analisou o seu agravo e improveu ou desproveu o seu agravo. Nada impediria de já se certificar o trânsito em julgado daquela decisão que você está atacando através do recurso, ok? Esse assunto nós vamos retomar lá ao falar do cumprimento da decisão após julgamento em segunda instância, mas nós falamos agora aqui do recurso especial, o recurso extraordinário, que na visão de alguns estariam sendo mal utilizados para procrastinar o trânsito em julgado, tá, ok? Mas nós vamos retomar esse assunto mais lá na frente, ok? Obrigado, estamos abertos para dirimir qualquer dúvida que porventura tenha permanecido. Obrigado.